E aí, salve galera, tudo bem? Mozo retornando aqui para conversar hoje sobre um assunto bem legal. Hoje vocês viram até que eu mudei aqui o ambiente, estou meio que numa sala de aula, porque a gente vai conversar aqui sobre os conceitos, né? Esses novos termos que a gente está usando aí. Porque o termo realidade virtual vocês já conhecem aqui do canal há muito tempo, mas ultimamente a gente tem falado de outras coisas, né? Realidade mista, realidade aumentada, realidade estendida, enfim. E aí, hoje a ideia desse vídeo, que eu espero que não seja tão longo, seria, né, conceituar essas novas terminologias aí e para a gente entender melhor, né, do que elas se tratam. Então essa seria a ideia desse vídeo hoje. Então fica comigo aqui que vai ser bem legal. Antes de começar, eu queria agradecer pelos 13 mil inscritos, tá? Demorou um pouquinho para chegar nessa marca, porque eu dei uma diminuída aqui na produção do canal, mas nos últimos meses a gente tem feito, acho que um trabalho mais, né, constante aí com vídeos, né, mais interessantes e tal. E eu acho que isso tem refletido de certa forma no crescimento. Agradeço a todos vocês por estarem aqui, tá? Obrigado aí por assistir esses vídeos e espero continuar ajudando essa comunidade a crescer. Sem mais delongas, vamos lá para nossa conversa de hoje. Bem, então vamos tentar definir aqui, né? Eu vou mudar aqui para os meus slides, a gente vai tentar chegar num consenso aqui. Nós vamos falar hoje sobre as siglas, né? Começando aqui pelo XR, né, que seria o Extended Realities, que seriam realidades estendidas. Esse aqui é um conceito meio que a gente chama de, o nome em inglês aí de umbrella, né, e não tem nada a ver com um novo episódio aí do Resident Evil. É um conceito guarda-chuva, ou seja, ele alberga os demais conceitos. Isso é bem interessante da gente ver. Os três outros conceitos estão dentro das realidades estendidas. Todos eles são XRs, né? Então a gente tem a realidade virtual, que seria o VR, ou Virtual Reality, o AR, que seria Augmented Reality, né? Ou AR, como a gente chama aqui no Brasil, que seria a realidade aumentada, e o MR ou MR, que seria a Mixed Reality ou realidade mista. Tá? Então a gente vai tentar agora decifrar esses três, lembrando que todos os três são realidades estendidas. Toda vez que eu amplio a minha realidade, eu tenho uma realidade estendida que pode ser do tipo VR, AR ou MR. Então, o termo VR eu acho que é o mais comum, porque a gente já fala sobre ele aqui no canal há muito tempo, e eu creio que a maioria de vocês não tem dificuldade de entender que VR é realidade virtual e é uma situação onde você fica totalmente imerso em um mundo digital barra virtual. Então, o dispositivo que você vai usar, no caso geralmente é um headset, né, e ele vai te, claro que no futuro pode surgir outras coisas, ele vai te levar para um outro mundo, te transportar para um outro mundo onde você vai realmente mudar totalmente seu ambiente, né, que era um ambiente real para um ambiente virtual. Isso é o nosso material de estudo aqui desde o começo do canal, né, e a gente já trabalha com isso aqui há muito tempo, a maioria de vocês já entende o que seria realidade virtual, eu creio que não precisa exemplificar muito isso. Vamos lá para o AR ou AR, que seria a realidade aumentada. E aqui, basicamente, o conceito é relativamente muito simples, são apenas elementos virtuais que são adicionados ao mundo real com mínima ou nenhuma interação. Então, alguns exemplos de realidade aumentada. Esse é o exemplo mais dado, né, que a gente vai ver aí quando se pesquisa sobre realidade aumentada. Esse é um exemplo clássico, que é o conhecido Pokémon Go. Né? Então, como é que você usa o game Pokémon Go? Você sai caçando Pokémons com a tela do seu celular, que não existem no mundo real, mas quando você coloca a tela do seu celular, eles aparecem sobrepostos, né? Eles são elementos digitais, virtuais, sobrepostos no seu mundo real. Então, essa seria a ideia da realidade aumentada. Quer outro exemplo de realidade aumentada muito comum? Né? Os filtros de Instagram, né? De Snapchat e tal, que a gente usa nas redes sociais, que a gente faz um selfie, escolhe um filtro e automaticamente um elemento digital é adicionado ao nosso rosto, um chapéu, uma maquiagem. Né? Isso basicamente é realidade aumentada na sua forma mais simples aí de se entender. Outro exemplo seria aquelas soluções do Google, né, para te ajudar a navegar. Quando você está viajando numa cidade, você mira sua câmera numa rua e ele te diz qual é o nome daquela rua, que caminho que você tem que seguir, algumas informações sobre lojas, restaurantes no local, que é o que a gente sonha um dia em ter, né, diretamente integrado aqui nos nossos óculos normal aqui, que nem esse que eu estou usando. Né? Então, esses todos são exemplos de realidade aumentada. Vamos lá para aquela que talvez seja mais complicada, que é a realidade mista.
Tá? E aqui é o seguinte, eu tenho que falar para vocês uma coisa. Esses conceitos que eu estou dando para vocês são os conceitos, se você fizer uma pesquisa no Google ou perguntar para o ChatGPT, é a resposta que ele vai te dar. Tá? Mas a gente vai descer um pouquinho mais nesse poço, tá? A gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa história. Então, MR, ou realidade mista, são elementos virtuais que são adicionados ao mundo real com possibilidade de interação. Esse conceito aqui é um dos conceitos possíveis de realidade mista, mas se você guardar isso aqui, acho que já resolve sua vida por um bom tempo, pelo menos, né? Pelo que a gente tem no momento. Ou seja, se você tem a possibilidade não apenas de ter elementos digitais que foram adicionados ao seu mundo real e você consegue interagir com eles de uma forma até assim, interessante, né? Isso se trata de uma realidade mista. Tá? Mas como eu disse, a gente vai descer um pouquinho mais nesse poço aí. Alguns exemplos de realidade mista que agora todo mundo conhece, né? O famoso, já famoso, né? Apesar de ter sido lançado há poucas semanas, Apple Vision Pro, ele tem um sistema operacional que se chama Vision OS, que praticamente coloca os aplicativos da Apple dentro do seu ambiente real. Então aqui você está na sala real e aí os aplicativos já aparecem flutuando no meio da sua sala de estar e você tem a oportunidade de interagir com eles usando o tracking de olho e usando também a pinça digital, né, nesse caso. Então essa é uma aplicação muito interessante, que é a realidade mista, é considerada realidade mista. Outro exemplo, já fiz vídeo aqui para o canal, né, é o Rich Plank Experience, que ultimamente deu uma atualizada, é uma experiência, não um jogo, né? E foi atualizado para ter também essa experiência nova em realidade mista. Então você faz um rastreio da sua sala ali, e aí no meio da sua sala aparece o elevador. Tá? Esse é um elevador que, se você olhar assim à primeira vista, como está aqui, ele é um elevador que está em realidade aumentada, ou seja, um elemento digital solto no meio da sua sala, né? Conforme o exemplo que eu dei anteriormente, seria simplesmente realidade aumentada. Mas aí é que vem o interessante. E vocês devem ter lembrado do vídeo. Você consegue entrar nesse elevador. E você consegue apertar os botões desse elevador. A porta fecha e você, de repente, já não está mais no ambiente de realidade é, aumentada. Você está no ambiente de realidade virtual. Tá? Então, quando eu combino essas duas, aliás, essa é uma das noções, um dos conceitos que a gente tem de realidade mista, eu tenho uma situação de realidade mista. Esse aqui é o aplicativo First Encounter, né, do Quest 3. Vem com ele já, né, você consegue baixar gratuitamente. E você mapeia a sua sala, como está mostrando aqui, e automaticamente aparece uma espaçonave, aparece uma pistola na sua mão e você começa a sair esses aliens, né, essas bolinhas fofinhas aqui, que você tem que atirar nelas. E aí, à medida que você vai atirando, quando você acerta a parede da sua casa, essa parede se rompe e mostra um mundo alienígena no exterior. Tá? Então esse é um exemplo fantástico de realidade mista. São vários elementos digitais alterando o seu mundo físico e você consegue interagir de uma forma até inteligente com eles, né? Vamos dizer assim. E a sua interação causa um impacto nesse mundo, né? Tanto no digital, não chega a causar impacto no real. Pode causar, né? Dependendo de quão enérgico você for, se você bater em alguma coisa, mas causa alterações nos elementos digitais dessa realidade mista. Então, esse é um exemplo bem, bem clássico aí do que a gente pode fazer com realidade mista. Vamos lá. Mas, como eu disse, a gente vai descer um pouquinho mais nessa discussão e realidade mista não é tão simples quanto parece. Fui dar uma pesquisada e achei um artigo muito interessante desses autores aí, o Spacer e o Hall e o Nebelin, que é justamente eles se preocuparam em fazer uma revisão sistemática, não só uma revisão sistemática, é um trabalho que envolve revisão sistemática e entrevista, tá? Para tentar definir exatamente o que é a tal da realidade mista. Porque os conceitos de realidade aumentada e realidade virtual, eles parecem bem estabelecidos, mas o de realidade mista ainda é um pouquinho confuso. Então eles escreveram esse artigo. Para fazer esse artigo, eles primeiro entrevistaram 10 profissionais da área da realidade virtual, sendo que 5 desses eram da área industrial, da área de produção, né, enfim, área industrial, área de empresa e tal, negócios. E os outros eram da área acadêmica. Devem ser professores, né, de faculdades e tal, alguma coisa assim, mas todos com expertise documentada em trabalhar com realidades virtuais e aumentadas. Então, eles pegaram essas 10 pessoas e entrevistaram. Claro, não são essas pessoas aqui, isso aqui é uma imagem gerada por inteligência artificial só para ilustrar o trabalho dos caras, tá?
Então, mas eles pegaram esses 10 especialistas e fizeram perguntas para eles para tentar definir os limites, né, do conceito da realidade mista, tentar chegar num conceito único. E também revisaram 67 papers, né, 67 artigos científicos cujo tema era a conceituação, ou assim, conceituamento, enfim. Eles tentavam definir o que era realidade mista nesses artigos, ou tinha realidade mista como um assunto principal. Tá? E, obviamente, acaba envolvendo uma espécie de definição no começo do artigo. Então, eles fizeram realmente uma revisão sistemática e entrevista com esses especialistas para tentar chegar. E aí, o que acontece? Não chegaram numa conclusão, num conceito único. Não existe ainda um conceito único de realidade mista. E o que eles conseguiram foi reduzir os diversos conceitos para 6 noções globais diferentes de realidade mista que a gente pode delimitar ali, separar. Tá? Então eu vou trazer para vocês essas 6 noções para a gente poder discutir aqui. Primeiro é a que eu já passei para vocês aqui, aquela que a gente encontra facilmente quando digita no Google ou no chat GPT. É que a realidade mista é uma realidade aumentada turbinada, ou seja, uma realidade aumentada com uma certa interatividade. Então é essa que a gente está vendo mais hoje em dia aí divulgada, mas que não deixa de ser uma noção simplória, porque, como a gente vai ver, tem muito mais coisa envolvida nisso aí. Mas, né, é uma das que é mais usada atualmente. Então, ou seja, se eu tenho apenas elementos digitais adicionados ao meu mundo físico e eu não interajo com eles, seria uma realidade aumentada. Se eu tenho elementos digitais e eu tenho interação, né, uma interação mais refinada e tal, eu tenho uma realidade mista. Essa é a primeira noção. Segunda noção é que simplesmente não existe MR. MR seria assim, como um conceito único. MR seria um sinônimo de realidade aumentada, tá? Seria uma realidade aumentada que acaba englobando a outra, né? Uma realidade aumentada mais complexa, mas ainda assim uma realidade aumentada. Então, alguns desses entrevistados e muitos dos papéis citaram que a realidade mista simplesmente é um sinônimo de realidade aumentada e não conseguiram ver diferença entre uma e outra. Então, essa é uma noção também que é aceita. Essa terceira é muito interessante porque ela é um conceito já divulgado desde 1994, e esse autor aqui, o Milgrams, junto com outro autor que eu não lembro o nome agora, eles descreveram esse conceito de contínuo de realidade barra virtualidade. Então, vou colocar um gráfico para vocês aqui. Então, o que seria esse contínuo entre realidade e virtualidade? Numa ponta, eu tenho um ambiente real, um ambiente físico que a gente vive, um ambiente mesmo. E na outra ponta, eu tenho um ambiente totalmente virtual, completamente virtual. Tudo que tem entre os dois, no meio do caminho entre os dois, é chamado de realidade mista, certo? Essa seria a definição. Ou seja, se não é puramente real e não é puramente virtual, está no meio do caminho, é realidade mista. E aí aquelas experiências ou jogos ou simulações ou aplicativos que estão mais perto, têm mais elementos reais do que virtuais, seriam do campo da realidade aumentada, e aqueles que estão mais perto dos ambientes virtuais com poucos elementos reais estariam no campo da virtualidade aumentada. Agora estou começando a complicar a vida de vocês. Surgiu um novo termo aí, né? Além de AR, tem o AV agora, né? O Augmented Virtuality, tá? Que é um termo que gera alguns questionamentos aí. Mas acho que vocês conseguiram entender. Se está mais para o lado virtual, eu tenho virtualidade aumentada. Se está mais para o lado real, eu tenho uma realidade aumentada. Mas dentro desse espectro, se não é mundo real e não é mundo virtual, é realidade mista. Ficando bom a conversa aí, né? Vamos lá, eu quero ver os comentários de vocês depois. E aí a quarta noção é de que realidade mista é uma colaboração do mundo virtual com uma realidade aumentada ou ainda o mundo real. Para esses autores e para alguns dos papers, né, dos artigos que eles avaliaram, e alguns dos cientistas pesquisados lá, eles comentaram que alguns deles acreditam que para ser realidade mista precisa ter interação entre dois mundos. Ou seja, esse conceito aqui ele necessita
de mais de uma pessoa. Eu tenho que ter uma pessoa vivenciando uma realidade virtual e a outra no mundo físico ou numa espécie de realidade aumentada, e eles têm que se cruzar. Quando eles se cruzam, aí eu tenho a realidade mista. Eu vou tentar dar alguns exemplos aqui. Imaginem que tem pessoas jogando Roblox aqui, né? Aqui tem uma outra imagem criada por inteligência artificial aqui. Mas imagine que tem várias pessoas jogando Roblox aqui com seus avatares. Então, cada um desses aqui é uma pessoa física real, certo? E aí eu apareço lá no meio do jogo como um holograma, meu físico real, e começo a jogar com eles ou interagir com eles. Então, veja bem, eu tenho agora um cara que é da realidade aumentada interagindo com pessoas da realidade virtual. Então, isso é um exemplo da quarta noção, né, de que para ser realidade mista eu teria que ter colaboração entre realidades distintas, ou seja, não dá para dizer que é realidade mista com uma só pessoa vivenciando a experiência. Essa é a quarta noção. Não tem nenhuma certa, nenhuma errada, tá, gente? São só maneiras diferentes de conceituar a realidade mista. Ainda citando esse exemplo aqui, não sei se vocês conseguiram assistir a live que a gente fez na quinta-feira no canal do Pato, lá no VR Sports, que a gente juntou lá o Schneider, eu e o Pena, mais o Pato como apresentador do programa. E ali era o quê? Um estúdio virtual, totalmente virtual, 3D e tal. No caso ali, o Pato estava como apresentador inserido naquele ambiente virtual. Ele era um elemento real dentro do elemento virtual. Aquilo ali por si só já é uma experiência em realidade mista, né? Já é um conceito de realidade mista, ou seja, eu tenho algo real dentro do virtual. E aí ele ainda puxou no telão dele o stream do Skype de nós três, né? No caso, a fonte de vídeo que vinha do vídeo dos nossos vídeos de casa, né? E separou lá, colocou um do lado do outro. Ou seja, ele colocou ainda elementos, né, do mundo real ali, como se fosse numa janela, como se fosse um telejornal e tal. Então, isso seria um exemplo de colaboração entre o mundo virtual e o mundo real, né? Então, seria mais ou menos essa ideia aí. Quinta noção, tá, seria uma combinação, qualquer combinação de VR com AR. E aqui vocês podem, né, abrir vários parênteses aí, né? Um exemplo eu já dei aqui, que é o do Rich Plank, né? No caso, essa nova experiência do Rich Plank, em que aparece um elevador na sua sala, um elevador que é um elemento de realidade aumentada, ou seja, um elemento digital, virtual dentro da sua sala que é real. E aí você entra no elevador, aperta um botão e a hora que o elevador fecha, acabou a realidade aumentada, é puramente realidade virtual. Quando você abre a porta, o elevador supostamente sobe, né, e você está já no alto de um prédio, né, e ali você vai ter uma experiência de realidade virtual, ou seja, eu combinei uma realidade virtual com realidade aumentada. Então esse é um dos exemplos que dá para a gente dar aí nesse caso. E por último, a sexta noção é que a realidade mista é o alinhamento de ambientes. Eu preciso ter, para ter realidade mista, precisa ter alinhamento desses ambientes, sejam eles físicos ou virtuais, no caso. E aqui acho que vale alguns exemplos, né? O próprio Rich Plank é um dos exemplos, porque ele permite que, por exemplo, você coloque uma tábua no meio da sala e você diga para o programa lá, para a experiência, o tamanho da tábua exatamente, quanto que ela mede, comprimento, largura e altura, tá? E essa tábua ela vai ser inserida no meio do jogo e ela é uma tábua real, ou seja, a pessoa ela vai caminhar em cima daquela tábua real que vai estar presente também no mundo virtual. Ela caminha em cima da tábua virtual, mas ela está pisando na tábua real, ou seja, existe um alinhamento de ambientes, né, físico com virtual. Claro que esse é um exemplo bem simples, mas eu achei fácil de vocês entenderem isso aí. Tem alguns arcades que já usam essa tecnologia, e teve até um programa da Globo, né, que quando estava na fase do metaverso, que ele criou também uma espécie de experiência em realidade mista, né, onde a pessoa estava no mundo virtual, mas o cenário ele acompanhava aquele mundo virtual, de forma que se o cara tocasse na parede virtual, ele estava tocando também numa parede real do cenário. E alguns arcades, especialmente escape rooms, né, de realidade virtual, aqui está mais para uma arena, eles usam também essa questão, né, de você tocar no lugar,
E aí aquela parede que é virtual na sua experiência também corresponde à parede física do local onde você está. Isso a gente tem também, por exemplo, no próprio First Encounter, né, que é o exemplo que eu dei para vocês aqui do Quest 3. Você delimita, ou o Drop Dead Cabin, lá, que também é um jogo de zumbi e tal. Você delimita as suas paredes, né, da sua casa, do seu local de jogo, os móveis, inclusive, se tem mesas, tem escrivaninha, sofá, e o game vai montar a experiência imersiva levando em conta o alinhamento da sua mobília, da sua sala e tal. Então, alguns autores acham que para ser chamado de realidade mista tem que ter esse alinhamento. Tá? Legal, né? Mas acho que vocês ficaram confusos, não ficaram não? Porque é bem confuso, né? Se você for pensar. Então, gente, na verdade, os autores do artigo, eles não querem, não têm a pretensão de dar um conceito único, nem de uma definição única, porque é uma ciência em avanço constante, é algo que está surgindo agora, e de acordo com a evolução da tecnologia, a gente vai acabar vendo novas definições. Isso é o que a gente consegue ter agora. Algumas dessas noções, desses conceitos, eles pelas bordas, eles se sobrepõem, né? Alguns até estão incluídos dentro de outros conceitos. Você consegue ter uma certa sobreposição de conceitos dependendo do tipo de experiência que você está tendo. E pode ser legal, pode ser interessante a gente até fazer esse exercício das 6 noções da realidade mista para tentar identificar elas nos jogos ou nas experiências que a gente vai usar daqui para frente. Fica aí a dica para vocês, né, desse exercício. Mas uma outra conversa que os autores trazem à tona é que toda essa conceituação, essa definição, ela é feita praticamente para elementos gráficos, né? E no caso auditivos, porque hoje a gente já tem áudio 3D e tal. Mas a realidade virtual surgiu no primeiro momento como sendo uma coisa gráfica, né? Uma coisa de apenas o visual, e nós humanos somos muito visuais, né? Então muda teu ambiente porque engana teu cérebro, engana tua visão, né? Então te leva para um ambiente virtual, um ambiente digital, porque consegue ali tapear teu cérebro e criar a ilusão de tridimensionalidade, né? E que você está lá dentro daquele ambiente. Então praticamente todas as definições vêm dessa experiência visual, mas nossa parte sensorial não é só a visão, né? Tem a audição também, como já falei, que já está também bastante avançada nesse período, mas faltam os outros, né? Então, quando você coloca a tábua, né, do Rich Plank lá no seu pé, você está vendo uma tábua virtual, mas existe uma tábua real ali, você está pisando nela. Então além da parte gráfica, você está criando também uma experiência tátil. Tá? Imagina que você chega na ponta da tábua lá e você está numa sala onde de repente na experiência virtual passa um vento ali na sua frente e tal. E nessa hora na sala que você está é ligado um ventilador. Estou dando um exemplo aqui. Então é outra experiência tátil, né? Vai que você está num local lá, num escape room, que você chega numa fogueira, tá? E aí o local onde você está, que tá em linearidade, né, com aquela experiência, que está casado com aquela experiência, emite uma fumaça, né? Uma fumaça com cheiro ali de fogueira e tal. Tá? Ou você está andando por um local de rosas, ou chega perto de uma cachoeira, né? Então já tem gente também, vocês devem lembrar aí do Feel Real, né? Alguma coisa assim. Um dispositivo que você acoplava em vários headsets, não sei nem se chegou a comercializar isso, e ele propunha vários cheiros, né? Você ter acesso a cheiros diferentes. E aí, por último, né, a experiência de paladar, né? Quantas vezes no jogo a gente põe uma coisa na boca, né? Então, eu creio que isso aí vai demorar um pouquinho, mas vai chegar um momento que você vai colocar, sei lá, uma maçã na boca para regenerar seu health, e aí você vai sentir o gosto, pelo menos o cheiro da maçã, né? Então, já tem a galera da ciência aí trabalhando nessa parte de estimular a língua, né? Em determinados estímulos elétricos, pequenos choques que você consegue dar na língua simulam um gosto doce, um gosto amargo e tal. Enfim, é muito incipiente ainda, né? Mas é um outro input sensorial aí que a gente deve ter ao longo dos anos, claro.
E tudo isso transforma a virtualidade mais real, né? Vai deixando a virtualidade mais próxima da realidade. Você vai colocando elementos reais dentro da virtualidade, né? Então, naquele conceito lá do contínuo realidade e virtualidade, a gente estaria mais perto da realidade, da virtualidade aumentada, tá? Então, seria um termo aí diferente para a gente estudar, porque quando isso vier à tona ainda vai confundir ainda mais os nossos conceitos, tá? Mas é isso, eu espero que vocês tenham extraído alguma coisa dessa conversa maluca aqui e que pelo menos tenha ficado claro aí, até chegar na realidade mista, com os conceitos aí. Na dúvida, usa aquele termo aquela primeira conceituação mais simples, que por enquanto vai servir bem. Se mudar alguma coisa no futuro, eu volto aqui e comento com vocês, beleza? Galera, um grande abraço. Deixa seu comentário aqui sobre esse papo maluco, que eu tenho certeza que vocês têm alguma coisa para dizer. E eu volto em breve com outros temas aí desse fantástico mundo das realidades estendidas aí, como vocês aprenderam hoje. Valeu, fui, tchau.